Olá, seja bem-vindo ao Aula Podcast. A gente está aqui na casa do nosso patrocinador, o Estúdios Combo, e eu hoje estou me sentindo bastante em casa, porque eu estou com o meu sócio e colega há mais de uma década, Guilherme Bonen. Muito bem-vindo ao Aula Podcast. Guto Rocha, muito obrigado por me receber, e eu estou me sentindo em casa aqui, porque eu também já trabalhei no prédio em que o estúdio está. Tá, então explica. Não sei, jornada de mais de 2 décadas aí trabalhando com CRM Marketing, mas esse prédio aqui especificamente foi sede por um tempo da empresa Revista Moinhos, que eu participei. Revista Moinhos? Tudo digital, né? Tu saiu do mundo digital, tu começou... Vamos lá, olha só, eu e o Guilherme a gente já se conhece bastante. Então, como o Dado e o Rafael não estão aqui, especialmente hoje a Dani Lazarotto também não está, a gente conseguiu alcançar 75% de falta do corpo docente, Gui. Mas a gente teve a sorte que o Guilherme estava com a agenda disponível e veio aqui conversar conosco sobre uma aula que o tema, vocês vão descobrir o porquê que essa aula é super importante e porquê que todo mundo que estuda marketing vai saber, a partir de agora, o assunto que vai ser tratado na aula. Eu até poderia fazer uma previsão aqui, Guilherme. Nenhuma pessoa que entrar num curso de marketing, a partir de agora, vai estudar sem ter conhecimento da matéria que nos trouxe para o episódio de hoje do Aula. Assim espero, né? Mas então vamos voltar lá atrás, né? Na verdade... Como é que tu foi parar no marketing? Olha, quando a gente é adolescente, querendo escolher profissão, a gente não sabe o que quer fazer. Eu, pelo menos, era esse caso. E eu acabei fazendo a coisa mais genérica de todas, que é a administração, né? Porque eu sempre pensava que eu podia, na dúvida, administrar um hospital, um clube de futebol, uma empresa, qualquer que fosse. Errado não estava. Errado não estava. Não sei se estava muito certo, mas se estava errado, eu não estava. E o que aconteceu foi que eu acabei entrando na SPM, que era uma faculdade, que é uma faculdade, mas na época a faculdade tinha 2 turmas. Escola Superior de Propaganda e Marketing. Aonde o Dado Schneider, tu teve aula com o Dado? Não tive aula com o Dado. Acho que dava aula para publicidade, eu acabei fazendo ADM, mas tive aula com outros grandes professores. E era uma época da SPM que era uma época diferente, talvez, do que é hoje, porque era uma época que a faculdade estava se formando ainda e praticamente todos os professores estavam no mercado. Não era só professores. Isso tem a ver com a reforma que foi feita pelo nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele muda o modelo educacional e ele passa a reconhecer as universidades pela quantidade de doutores que tem. Isso. E é raro, né? Ter um doutor e profissional ao mesmo tempo, que é o caso do Dado. Mas... é raro. A SPM era o lugar onde os profissionais davam aula. E tinha também outra coisa, que tinha várias pessoas já mais velhas do que eu tinha lá 17, 18 anos, que estavam querendo fazer uma faculdade, porque que queriam evoluir na vida. Então eu tinha uma mistura de pessoas, tinha colegas de 30, 40 anos na turma, com professores também de mercado, então tinha um ambiente muito propício naquela época para, assim, se desenvolver mentalmente, abrir a mente mentalmente. Mas, enfim, a SPM naquela época oferecia curso de administração com ênfase em marketing, era a única opção que tinha. E ela sempre fez uma coisa que eu até hoje falo isso, que meus pais são professores a vida inteira, meu pai é pós-doutora, minha mãe é doutora, então assim, a minha vida acadêmica sempre teve em casa e eu sempre nunca fui um tão bom aluno assim. Então, não era tão bom assim essa parte. E eu não gostava de ler no colégio, não gostava de fazer nada no colégio, eu acabei entrando na SPM e no primeiro semestre vem aquela enxurrada de coisa de livro para ler, de matérias e tudo mais, e eu estava me sentindo tão culpado porque eu não passei na URGS, porque meus pais lecionavam na URGS, mas eu também não passei porque eu não me esforcei, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu estava me sentindo tão culpado que eu falei, preciso me dedicar. Vou fazer bem feito. Vou fazer bem feito. E naquela época, a SPM fazia uma coisa diferente que a PUC, que a URGS, que ela botava essas matérias mais, entre aspas, chatas, assim, né, que as pessoas não têm tanta vivência no dia a dia, sei lá, filosofia, sociologia, antropologia. Ela botava mais espalhado durante o curso. E botava algumas matérias mais práticas lá no primeiro semestre. Entre elas, Mercadologia 1. E Mercadologia 1 era a matéria que falei, putz, isso aqui faz muito sentido. Os 4 Ps, produto, marketing, produto, praça, distribuição, promoção. Falei, para aquilo ali fazia muito sentido na minha cabeça. Quando eu entrei, eu falei, é isso. E naquela aula, né, no primeiro semestre, a gente foi instruído a comprar um livro que está aqui. Pode ver que ele está, né? A Bíblia do Marketing. A Bíblia do Marketing. A edição do Novo Milênio. Philip Kotler, Administração de Marketing, 10ª edição. Isso, folhear um pouco. Para quem não está nos vendo, quem está nos ouvindo no Spotify, é um livro azul bem grande. Bem grande. Tem 700, 800 páginas. Páginas A4. E tu olhar aqui, Guto, você vai ver que tem alguns cases aqui dentro, que tem case assim tipo,
Intel, 3M, da época, case clássico de transformação de marca da HP para, enfim, coisas assim, sites aí que usando... Tem até print aqui, tem print, gente, do site. E Projeto de oferta ao mercado global. E esse livro já era a 10ª edição, então já era um livro que já era consolidado. E esse livro... Amway. Imagina, o cara tem que explicar o que é Amway. E eu acabei, obviamente, devorando esse livro. Assim, para mim fez muito sentido e eu li esse livro não vou dizer que em um dia, porque é impossível, mas em algumas semanas eu li esse livro. E eu lembro, assim, que os meus pais falaram assim, não, a gente nunca te viu te dedicando tanto a alguma coisa, assim, que bom que tu escolheu esse caminho aqui dessa faculdade, pode ficar aí, porque a minha ideia era fazer um semestre, sair e tentar a URGS de novo, né, a federal. E acabei ficando lá. E aí tu te apaixonou pelo livro do Kotler. Eu me apaixonei, não só pelo livro do Kotler, mas especificamente esse aqui era a Bíblia. O marketing te fisgou. Me fisgou. E não só o marketing, mas toda a dinâmica da faculdade, que eu acho que hoje a educação naquela época que eu fiz faculdade era uma coisa muito estruturadinha. Hoje a educação já é completamente diferente, né? A gente tem aqui um podcast que é uma aula, né, literalmente. Naquela época não tinha essas coisas. Então, eu acho que a SPM, para mim, pelo menos, ela trouxe elementos novos de educação que me fisgaram. Tu tinha tido algum contato com marketing antes desse curso de administração? O único contato que eu tive era que eu, eventualmente, queria ser publicitário. Eu tive eu cheguei a fazer... Por quê? Porque eu sempre gostei de desenhar, gostava de criar, gostava de fazer... Eu gostava eu sempre lidei bem com computador, coisas gráficas, e eu pensava que eu queria fazer, né, publicidade para TV, que eu acho que é o sonho de todo publicitário, que quando fez publicidade, pelo menos na minha época, era fazer peças publicitárias para TV, contar histórias e tudo mais. É uma forma de fazer cinema, entre aspas, sem precisar fazer cinema. Entendi. Né? E aí depois eu descobri que, na verdade, o publicitário, normalmente, ele é contratado por cara de marketing. Eu pensei que eu preferia ser o cara que contratava o publicitário do que ser o contratado. Muito bom. Tá. E o que tem a ver esse livro com a gente aqui? Esse livro tem 20 anos mais, né? Eu comprei esse livro aqui em 2001 ou 2002. E aí, esse livro aqui, o branquinho que tá aqui, é a edição nova dele, né? Tem 6 edições desde esse livro azul. E esse livro aqui, o Kotler já tá um pouquinho mais velho, tá com 93 anos, então ele precisou de alguma ajuda de uns coleguinhas para escrever também. Mas é o mesmo livro revisado, obviamente, já mudou muita coisa desde 20 anos atrás, mas especialmente os cases foram revisados. Né? Tu falou do case da Amway, o case da Amway não tá aqui dentro, tem outros cases. E pela primeira vez, até onde eu saiba, tem cases brasileiros, não só cases gringos, que nem eram os porque casos. Como Bíblia do marketing, ele é usado basicamente por todas as universidades que estudam marketing, seja na cadeira seja administração, seja comunicação, o que seja. Exatamente. E aí, esse ano, acho que a SPM foi convidada a poder participar nessa edição aqui local, e vários professores da SPM foram convidados a ajudar a escrever cases do mercado não sei se para o Kotler em si decidir, mas para o editor do livro, todas as pessoas decidirem quais cases entrariam para justificar os capítulos todos. E, felizmente, né, aqui se tu olhar na página 262 do livro, né, que tem a página onde está o case da Nordstrom, ou seja, continua cases gringos, e a Nordstrom, para quem não conhece, é uma das gigantes varejistas americanas, é um case mundial. Premium, né, que se exatamente. E que foi fundada em 1901, né? Caraca. Colei aqui porque está escrito no livro, na primeira linha. Mas, e está aqui um destaque de marketing, está o Otus CRM. Como assim o Otus CRM foi parar a IG? O Otus CRM, que, para quem não sabe, é a empresa em que eu lidero, mas que eu sou cofundador e o outro cofundador está aqui. Sou eu. A gente tem a felicidade de trabalhar junto e fundar essa empresa junto. O Otus CRM veio aqui porque uma professora da SPM, da época que eu me formei na SPM, que a gente manteve contato, inclusive, não tem essa estatística oficial, mas a professora Yara Silva provavelmente é a pessoa que mais indicou profissionais para trabalhar na PM Web no Otto, na história da PM Web do Otto, né? Então, ela é uma pessoa que super próxima da gente até hoje, e que ela me ligou um dia e falou, olha, tem uma oportunidade aqui de incluir o Otto CRM, um case do Otto CRM, porque ela, enfim, gosta do case, dentro de um livro. E eu me lembro que, acho que ela falou que era o livro do Kotler, mas eu não gravei essa informação tão claramente assim. E depois passou um ano e meio, e eu literalmente esqueci dessa situação. Ela escreveu o case, eu validei tudo, né, o case que está literalmente aqui, e que é um case de 1 página e meia, né, um case bem legal. E ela, teve um dia que ela me ligou assim, quero fazer uma visita para ti aí. Eu, tá. E eu não lembrava absolutamente nada disso. E ela chegou um dia lá, conversamos, e do nada ela tira da bolsa, o livro tá aqui para ti.
Eu, como assim? Não, ela me mostrou a página, caímos nisso aí. E é uma história engraçada, assim, engraçada porque eu não lembrava disso, é uma coisa que talvez se fosse o Augusto, ele teria dormido todas as noites pensando que a gente teria a chance de estar no livro do Kotler, e eu simplesmente apaguei. Então foi mais legal pra mim porque foi uma surpresa genuína que do nada apareceu no livro do Kotler. Tipo uma compra da China, assim. Tu exatamente. esqueceu, comprou, de repente chega em casa. Ficou preso nos correios lá na alfândega, exatamente. E o legal é que essa professora foi uma professora que foi a minha orientadora no trabalho de conclusão da faculdade. Foi a professora que me indicou para o meu primeiro emprego, né? Foi a professora que depois a minha avó orientou o doutorado dela. Caraca. Então, assim, a gente tem uma relação. Ela foi a professora que me levou que orientou o meu trabalho da SPM Júnior que eu trabalhei. Então, assim, foi uma professora que tem uma relação muito longeva e muito feliz. E né, professora Yara, né, muito obrigado aí por todas as oportunidades que você me deu Continua dando. E continua dando, né? Tá. Tem alguns tópicos aí que eu quero que a gente explore, Guilherme. O primeiro emprego, o trabalho de conclusão, e eu quero que tu explique como que foi essa jornada e como que aquele cara que queria fazer o comercial na televisão, já que não podia fazer cinema, foi nesse intervalo que deu quantos anos? Entre tu comprar o livro e essa edição nova? 22 anos. Em 22 anos, sai de leitor para protagonista no livro. O que tem de elo aí nessa história e que sirva nessa nossa aula de hoje? Olha, primeiro que as coisas não acontecem rápido, né? Primeira coisa, eu acho que esse é o recado que a gente vê na geração de hoje, assim, tudo é muito rápido. Mas é que o TikTok é rápido, né? Como é que eu vou explicar pra galera que não é rápido? Porque mas a pessoa mesmo fazendo vídeos rápidos demora para crescer organicamente, né? Então, tem coisas que tem que ser rápidas no curto prazo, mas no longo prazo ele é quem determina, né? Tem amigos do setor financeiro que falam isso, né? É fácil tu ter 1 ano de carteira positiva, 2 anos de carteira positiva, faz 10 anos de carteira positiva. Isso é o difícil, né? Então, o tempo é a que vem a prova. E nesses 20 e muitos anos, eu já tive vários altos e baixos, né? E aí, mas voltando à tua pergunta da faculdade, né? A faculdade foi super importante para mim, ela definiu muitas coisas para mim. Todas as minhas relações de trabalho e emprego, elas partiram da faculdade. Inclusive, eu não estaria aqui hoje, provavelmente, contigo, se não fosse a faculdade. Porque eu conheci o nosso outro sócio, que é o Tarek, no bar da faculdade. Na SPM. Na SPM. Então, nós não estaríamos aqui, provavelmente, se não fosse ela. E na faculdade, que nem eu falei, né? Eu não era um cara tanto do estudo no colégio, assim. No segundo grau, especialmente, assim, ensino médio, tava querendo me divertir, passar de ano, assim, tinha que passar. Eu passava com a menor nota possível porque tinha que fazer isso. O colégio nunca me pegou, sabe? Acho que esse ponto aqui, já que é um podcast de aula, o colégio nunca me pegou como um desafio. E depois de muitos anos, eu aprendi o porquê disso. E eu aprendi que a minha metodologia de aprender não é a mesma metodologia da maioria. E a maioria das pessoas os colégios normalmente são construtivistas, né? Que é uma metodologia que tu vai construindo pecinha por pecinha, ela vai de baixo para cima, né? Que fala. E eu aprendo de cima para baixo. Eu preciso ver o todo para daí dividir nas partes e aí eu vou conseguir compreender. Então eu nunca entendi os porquês no colégio. Eu aprendi um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, mas ninguém chegava para mim e fazia essa conexão. Né? E aí tem o Walter Longo chama dos nexialistas, né? Que é fazer nexo entre as coisas não faziam nexo para mim. E a SPM, porque eu comecei a receber, olha que besteira, eu recebia, isso também em outras faculdades acontece, tu recebe um conteúdo programático no começo da faculdade, e tu diz qual é as leituras. E o que eu aprendi, eu fazia tudo isso. No primeiro mês eu lia tudo. E aí eu ia para aula já sabendo tudo que ia ter. E aí eu entendia as lacunas. Porque as lacunas já estavam preenchidas, eu só ia reforçando elas. E aí eu comecei a não precisar nem estudar tanto na faculdade também. Porque já fazia sentido para mim aquilo ali. E eu acho que essa é uma forma, assim, que, para quem está assistindo aqui, que está no processo ainda de formação educacional, é encontrar a forma que aprende. Porque, para mim, quando eu entendi isso, fez muito sentido. E aí tu pega lá Csikszentmihalyi, que escreve sobre flow, que foi a segunda aprendizado segundo aprendizado sobre aprendizado que eu tive. Eu precisava encontrar coisas que eu estudasse que me dessem flow. Para quem não conhece o conceito de flow, tem um livro chamado Flow, do Csikszentmihalyi, que é uma sopinha de letrinhas, ele acho que é um polonês, se não me engano, ou austríaco, alguma coisa assim, que ele explica sobre isso, que é o conceito em que tu tem que encontrar o teu grau de
dificuldade certa, né? Então não adianta pegar uma coisa que é muito difícil, nem muito fácil, que é uma coisa que é dificuldade certa, que tu consegue ficar imerso naquilo ali. Então, tem todo um estudo que ele mostra sobre isso, e para mim, quando eu descobri isso, fez muito sentido, porque eu comecei a pegar coisas em que eu sabia suficientemente, mas eu não sabia totalmente, e aquilo ali me dava um desafio. Qual é a dificuldade? Quanto mais a gente vai ficando mais velho, é que tu encontra menos situações de ter flow. Porque tu começa, as coisas ficam mais fáceis, né? Parece coisa de tiozão falar, e talvez seja, mas quanto mais velho a gente vai ficando, mais experiente a gente vai ficando, parece que as coisas vão ficando mais fáceis, porque a gente já tem mais repertório para poder lidar com isso, mas né? aí aparece o AI e o cara tem que voltar do início. Mas tu já tem a base, né? Tu já aprendeu como fazer conexões entre as coisas. Que eu acho que no começo da tua carreira tu não tem essa habilidade de fazer isso ainda. Então tu sofre muito para conseguir fazer coisas que teoricamente são mais simples de fazer. Mas enfim, então na faculdade eu aprendi isso. E aí eu tive um objetivo, desde o primeiro dia da faculdade, que foi lá o professor Marinho, na sala lá, que ele era o coordenador do curso na época, e falou assim, nós temos aqui 2 formas de reconhecer excelência na faculdade. Uma delas é a Láurea, que é para o melhor aluno, é um só, no caso da SPM, era um só que tirava a notas, tinha que ser acima de 9, tinha que ser... Era o melhor da turma se formando, era o melhor, mas tinha que ser acima de 9. E o outro é o prêmio Francisco Gracioso, que é o prêmio de melhor trabalho de conclusão nacional de todos os cursos da SPM, de todas as faculdades da SPM. E eu falei no meu dia de aula assim, é isso que eu vou ganhar. O Gracioso. O Gracioso. E ganhou? Ganhei. Olha aí. Com a professora Yara, que foi a professora que tá aqui conectada no livro também. Tá, mas e sobre o que foi esse teu TCC? Era sobre um tema que ninguém falava na época, né? Chamada e-mail marketing. Tá, espera aí. Em que ano nós estamos? Estamos em 2024. Não. Esse ano, 2004 foi quando eu comecei a fazer isso, 2005 quando eu apresentei. 2005, É. O teu TCC foi sobre e-mail marketing. Eu mandei 30 mil e-mail marketings, e a lógica toda deles, né, que era usar o conceito de 1928, se eu não me engano, a data, do conceito de, que hoje já outras pessoas têm falado ultimamente, que é o conceito AIDA. Nas redes sociais têm falado ultimamente, use o modelo AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Se eu não me engano, é de 1928 esse conceito. Atenção. Interesse, desejo e ação. Que o processo de compra, ele parte de a pessoa ter a sua atenção chamada, depois ele ter interesse sobre aquele tema, aí gera desejo, e se esse desejo for positivo, ele vai fazer a ação de eventualmente comprar. Esse era o fluxo lá em 28 que alguém desenhou, que eu não sei, Thomas, se eu não me engano, sobre o nome da pessoa. E aí o que acontece? Se tu olhar o e-mail marketing é o envio, então o envio vai fazer a chamar a atenção. Uhum. Se tu abriu o e-mail, tu gera interesse. Se tu clicou no e-mail, tem desejo. E tu comprou o produto que tu clicou, tem atenção. Então a gente fez essa conexão com isso. Ação ou atenção? Atenção é o primeiro e ação é o último. Tá. Isso. E aí eu fiz essa conexão entre mandar e-mail marketing, na época eu mandei acho que 30 mil e-mail marketings. Para vender o quê? Fiz um spamzinho, né? Porque eu não tinha autorização para mandar. Eu não vendi nada. A minha ação era ele responder uma pesquisa sobre e-mail marketing. E aí eu perguntava 5 coisas sobre o e-mail marketing, tipo, quais marcas você lembra de ter recebido, se você via que tinha valor ou não. Eu tive, se não me engano, 1% de pessoas que responderam. E que para a época era bastante coisa. Tu mandou para 30 mil pessoas e 300 responderam. Que é uma amostragem bem relevante, né? Boa. E então eu tinha um trabalho duplo, né? Porque eu tinha tanto o trabalho comportamental, porque acho que foi o primeiro trabalho que, pelo menos o pessoal na época falou, que mensurava comportamento e não uma entrevista. Em nenhum caso, né? Porque tu mensurava um comportamento não estimulado. Quer dizer, tu estimulava mandando e-mail, mas tu não ficava ali... Que nem faz as pesquisas de hoje, né? Quem você votaria? No fulano ou no Beltrano? Tu tá estimulando uma pergunta. Ali não, é um e-mail, tu faz o que tu quiser naquilo ali. Teu comportamento normal, sem achar que ninguém tá te, entre aspas, monitorando. E aí esse trabalho gerou muitos insights numéricos que naquela época ninguém falava sobre isso. Naquela época trabalhos eram trabalhos de entrevista, realmente, tudo mais. E aí, esse trabalho, enfim, ganhei todos os prêmios disso. Participei do Mundial de Administração em Portugal, que esse trabalho foi inscrito lá também. Tudo. Tu foi lá? Não fui lá. Só foi apresentado. Só inscreveu lá para participar. Talvez tenha sido na mesma época que o Dado estava dando aula lá, hein? Já não sei. Talvez ele tivesse me ajudado nessa época, não sei. Mas, enfim, foi isso. E aí, só que o problema de tudo isso, né, é que eu achei que eu era muito foda nessa época. E aí, sempre que a gente acha que a gente é muito foda, a gente faz merda, né? Então, deixa eu até tomar um gole d'água depois disso. Muito bem colocado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O e-mail marketing foi o assunto.
Mas tu mencionou antes sobre o primeiro emprego. Isso. O primeiro emprego veio antes do TCC? Veio. E aonde tu trabalhava? Naquela época não tinha essa coisa de estagiário trabalhar 6 horas por dia, né? Ter férias e tudo mais. Era 8 horas sem nada e sem férias. Meu primeiro estágio foi numa empresa chamada Stringini Marketing, que era uma empresa que na época eu trabalhava com geomarketing. O que é o geomarketing? É o marketing de passar no cabelo? Não, é gel marketing. Né? Naquela época, o João, que depois acabou sendo meu sócio também num outro negócio, tinha mapas, ele comprava mapas, não tinha Google Maps. Tinha que comprar os mapas para poder fazer análises de, por exemplo, na época ele tinha acho que a Refap e a Ipiranga como cliente, então ele fazia raios entre qual é o raio da casa que o cliente está para o posto de gasolina que ele... Sim, isso antes do Maps. Eu conversei com o José Mota. Ele tinha uma empresa também de geomarketing, a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, cara, o Maps acabou com a minha empresa em 1 ano. É isso aí. E aí nessa época eu fui trabalhar lá e tal, e já era uma realidade de CRM de alguma forma, porque a gente pegava, um dos casos lá, a gente pegava os dados de cadastro do Jet Oil da Ipiranga, que é porque para a pessoa botar gasolina, ela não dá o seu dado, mas para trocar o óleo e fazer alguma revisão que fazia lá dentro do posto, ela colocava lá o cadastro do carro, da placa, quilometragem e tudo mais. Então a gente pegava isso e analisava qual é a distância da casa dela, qual é o trajeto que ela percorria para chegar lá e tentava posicionar os postos melhor para isso. Então a gente prestava serviço para eles. Isso de alguma forma é SRM. Né? De alguma forma 100%. Isso é SRM, de outro jeito, mas é SRM, porque a gente não fazia CRM proativo, era um CRM analítico disso. Durei pouco tempo lá, porque daí a professora Yara pegou e me ofereceu um trabalho que a gente estava fazendo antes desse estágio. Eu fiz na faculdade, na empresa júnior da faculdade, a gente fez um trabalho para uma empresa chamada Casa Flor, que na época era a floricultura mais premium, que já tinha existido e existia na época aqui em Porto Alegre. E a Suzana Melzer, que era a fundadora e a pessoa que criava todos os arranjos, inclusive, e ela a professora Yara dava consultoria para ela, e a gente fez esse trabalho na faculdade. Ela quis implementar o trabalho e ela me chamou para implementar esse trabalho. E aí foi um desafio. Eu tinha, sei lá, 19 anos e eu tinha que... a Casa Flor não era uma empresa gigante, mas ela tinha uma exposição. Ela era uma empresa de luxo, uma marca de luxo, que tinha um público classe A comprando, tinha loja própria na Quintino Bocaiúva, tinha uma loja no Iguatemi, e do nada não tinha ninguém de marketing. Aí eu tive que ser essa pessoa de marketing lá, sem nenhuma prévia experiência. Quem que criava as coisas? Não tinha marketing? Como é que é? Tinha uma agência? Isso que era a parte interessante, né? Eu cheguei lá e assim, tá, agora teu marketing, tá, qual é a verba que eu tenho? Quase nenhuma, não tem verba. Então, dá o teu jeito. E como é que era feito antes? Ou não tinha, ou fazia ou algum terceiro produzia. Sim. Mas aí, na época, a minha batida de marketing não era tanto criativa, porque apesar de eu ter entrado pensando muito em questão criativa, eu estava indo cada vez mais para a questão tecnológica. A gente conversa muito isso aqui no podcast, que às vezes a gente confunde marketing com comunicação. Então, eles queriam mais, era uma versão mais de comunicação e eu sou uma pessoa mais marketing. E aí, o que aconteceu naquela época? Aconteceram várias coisas, tive experiências legais, porque a gente conseguiu fazer peça para rádio, conseguiu fazer peça para jornal, tudo mais. Então eu fiz até peças para jornal, assim, tem até portfólio de coisas que saíram em jornal na época, porque não tinha verba, tinha que se fazer o que dava. Mas nessa época eu comecei a me interessar mais ainda por questões de tecnologia, porque nessa experiência anterior eu tinha, do geomarketing, eu me envolvi mais com isso. E eu sempre tive facilidade com essa questão de tecnologia, tive acesso a computador cedo em casa, tudo, felizmente. E aí eu comecei tinha uma prática lá na Casa Flor, que tinha que ligar para os clientes às vezes. Em algumas situações a gente ligava para os clientes, para, enfim, dizer, estamos aqui, famoso né, cold call. Né? E a gente tinha, na época, todos os pedidos eram feitos numa folha de papel que se botava assim, qual é o produto que comprou, qual era o motivo dessa compra, assim, aniversário, casamento, dia dos namorados, que seja, qual o endereço da pessoa para entregar a flor e qual o endereço da pessoa os dados da pessoa que comprou. E naquela época, diferentemente hoje, que tu dá CPF para qualquer coisa, dá dado para qualquer coisa, naquela época não se dava. As pessoas não queriam dar CPF porque elas achavam que iam entrar no Serasa por causa disso. Sim. E aí a gente tinha, na época, um CRM bizarro em folha de papel. E aí teve um dia lá que eu peguei e fiquei algumas semanas, não sei quanto tempo foi, faz muito tempo isso, eu peguei o último ano inteiro de pedidos,
abri um Access na época, né? Para quem não sabe o que é Access, é melhor nem saber. Que é o banco de dados. É um banco de dados da Microsoft bem antigo. E comecei a digitar todos os pedidos. Tá bom, na unha. Tu mesmo? Eu mesmo. Né? E aí a gente criou... Não tinha para quem terceirizar. Não tinha para quem terceirizar. E todo o mês chegavam os pedidos novos, eu digitava todos os pedidos ali dentro também, as informações que precisava. E aí eu criei basicamente um CRM em que a gente criava opções de oportunidades de venda para as vendedoras da loja para ligar. Então, porque a Flor tem uma questão de recompra, por exemplo, Dia das Mães, tu deu flor para tua mãe esse ano, tu potencialmente pode dar flor para ela no ano que vem, ou Dia dos Namorados, aniversário. Então, a gente pegou essas datas que eram bem datas de calendário, não eram tão datas de comportamento, eram datas de calendário, e olhava quem fez isso no ano passado e tentava ligar para a pessoa, a gente chamava de avise-me, que aí então eu tô te avisando, tô te prestando um serviço para ti, que tua esposa tá de aniversário daqui a 2 semanas, tu não quer dar um presente para ela? Então, tipo, eu posso te ajudar aqui. E a gente fez isso. E eu, então, gerava todos os dias, toda semana, eu gerava uma listagem para as vendedoras entrarem e fazerem essas atividades. E deu super certo, dava super certo. E aí, quando começamos a fazer isso, eu me dei conta que eu também tinha um e-mail dessas pessoas. Tá? E aí, eu desenvolvi, então, na época, um sistema de mandar e-mail para essas pessoas automaticamente com os produtos que a gente escolhia da semana. Então, toda semana a gente mandava e-mail marketing, que a gente escolhia, sei lá, 4, 5, 6 produtos e mandava e-mail marketing para essas pessoas. E a grande sacada o grande estalo que me deu foi que eu descobri que dava para descobrir quem abriu o e-mail marketing. E aí o meu trabalho de conclusão foi por causa disso. Porque na Casa Flor, depois de tudo isso, a gente descobriu que dava para abrir o e-mail. Eu conseguia saber quem abriu o e-mail marketing, quem clicou, aquilo ali para mim foi tipo life-changing. E aí a gente evoluiu depois para fazer o e-commerce da Casa Flor. Que teve, inclusive, não lembro qual era o percentual, era baixo, mas era uma tentativa. Então, a Casa Flor ela me permitiu, de alguma forma, ser meio que um laboratório para experimentar essas novas tecnologias. Isso tudo eu durante a faculdade, então trabalhava todo dia e fazia faculdade de noite. E aí, chegou um momento que eu conheci o Tarek na faculdade. E aí a gente conheceu de forma assim, aleatória, começamos a conversar e o Tarek começou a perguntar o que eu fazia, eu perguntei o que ele fazia. E a gente se deu conta que ambos faziam e-mail marketing, ambos faziam coisas de tecnologia, cada um mostrou as suas coisas, e eu vi que o Tarek estava muito mais avançado do que eu estava, até porque ele estava já com uma empresa fazendo isso, fazendo isso, e eu estava lá fazendo por conta própria. E aí eu acabei depois migrando, né, aceitei a proposta do Tarek e fui trabalhar com ele, na época a PMWeb, onde tua atuação hoje, tinha, sei lá, 15 pessoas. E, então, não é uma PMWeb. E esse ano, então, isso é 2004? 2003, 2004. E aí depois foi onde eu... já na PMWeb que eu fiz meu trabalho de conclusão. Então, tu vê, eu fiz várias coisas para descobrir a questão do e-mail marketing e da tecnologia nesse processo de faculdade. Então, a faculdade serviu de pano de fundo para eu me conectar com pessoas e oportunidades que foi moldando onde fazia sentido para mim. O interessante recorte aqui é que a gente está vivendo hoje a ascensão da inteligência artificial. Enquanto naquele momento a ascensão era da web, né, do digital, o que tu está trazendo para nós tu usava o digital para trabalhar com CRM. Isso. Seja o e-mail marketing. Que eu nem chamava de CRM na época, né? Seja as listas que tu fazia ligação. Isso. Tu usava tecnologia disponível, nem toda ela na nuvem, tá? Boa parte dessa tecnologia era o que a gente chama hoje de on-premise, né? Que é aquela tecnologia que ela é instalada. Então, as pessoas hoje, elas nem se dão conta como que isso funcionava antes da nuvem. A gente já teve aula aqui falando sobre a AWS, o sistema da Amazon, como que ela se remunera, mas para tu ter um sistema de banco de dados, tu precisava ter uma máquina, aquela máquina tinha que ter uma memória, tu precisava ter uma licença, e cada uma dessas coisas tinha o seu custo independente, para daí então tu poder rodar o teu sistema. E se alguém chutasse o fio, desligava e se perdia praticamente tudo que era feito. Nessa época da faculdade, eu lembro só que eu comprei minha primeira pendrive. Teu primeiro pendrive? Pendrive, tinha 64 mega. 64 mega. O que é 64 mega? Custava R$130. Naquela época, R$130. Que ano foi isso? Vamos lá. 2002, essa é uma análise. 2003. 2002. Tu comprou um pendrive de 64 mega. Que para quem está nos ouvindo hoje, 64 mega é o que você vai tirar de foto hoje à noite. Hoje à noite. E eu falo isso porque há 2 dias atrás eu comprei um pendrive para uma situação que eu estava aqui. 2024.
de 64 GB. 64 GB. Por R$30. Por R$30. E o tamanho dele é menor que minha unha. Então, o preço diminuiu contra a inflação em não faz essa conta, 70%. 70% mais barato. Mais do que 70%, acho que. Não vai nessa conta, que essa conta é difícil fazer com a inflação. Não, 13, 39, não, dá em torno de uns 75%, 74% mais barato, mesmo a inflação nesse período tendo existido. Bastante. Se a gente fizer uma troca para dólar, em 2002, o dólar era 1 para 1 quase. Mas não, era 1,5, não era 2. Não era 2. Não era 2. Ele foi ser 2 em 2012. Eu sei que tu sabe disso bem. Então assim, ele tava aqui num 1 e pouco, vamos considerar 1,5. Então, 130, dava $100. E tu pagou o pendrive o equivalente a $5. Uma queda de 95% se a gente fizer um cálculo em dólar. Só que troca mega por giga aí, né? E aí, o mega por giga é uma multiplicação de milhares ou de centenas de milhares? É a pessoa certa pra eu perguntar isso. Acho que é milhares. Posso estar errado, mas acho que é milhares. Talvez eu então, assim, corrigir aqui, mas acho que é milhares. Milhares de vezes maior. 1000 megas é 1 giga, isso aí. 1000 vezes maior, custando 95%. Como é que é o nome dessa lei aqui, Guilherme? Lei de Moore. Essa é a lei de Moore, que é o que se fala sobre a capacidade de processamento e o custo ao longo do tempo. Que a gente vai dobrando a capacidade de processamento e ela vai ficando cada vez mais barata. É por isso que hoje a gente pode ter inteligência artificial, porque lá atrás a gente não tinha capacidade de processar tudo isso. Porque a inteligência artificial, a gente teve algumas aulas aqui, até com a Dani falando sobre isso, o que ela precisa é de hardware. O hardware precisa ser bom o suficiente para conseguir processar tudo que tem à disposição. Não é à toa que a NVIDIA está valendo mais de 1 tri, né? É a empresa mais valiosa. Não, ela vale mais do que 3 tri. 3 tri, perdão. É isso aí. E aí, tu tem essa transformação nesse período de 22 anos. Aonde o pendrive é um bom símbolo. Mas uma coisa que eu tô vendo, Guilherme, que costura essa trajetória entre tu entrar na faculdade, teu primeiro emprego, o teu trabalho de conclusão e o livro do Kotler é 3 letrinhas, né? CRM. O que é o case que foi parar no Kotler e o que ele pode ensinar as pessoas que estão nos ouvindo sobre CRM? O case do Kotler, ele é basicamente sobre uma empresa chamada Otto CRM. Né? Otto é um acrônimo, que inclusive foi a Dani que nos ajudou a criar esse nome, né? Que foi um nome incrível, né? Que é um acrônimo de online to offline, mas ele é palíndromo também, então ele é offline to online também. E esse nome, ele basicamente diz que as pessoas são as mesmas no mundo online e no mundo offline, e as marcas precisam tratar elas dessa forma. E o que a gente fazia na Casa Flor, de pegar as listas e as vendedoras imprimirem e ligarem para as pessoas, em última instância é o que o Otto faz isso, né, 20 e poucos anos depois. E a gente dá para as empresas a possibilidade delas falarem, as lojas físicas falarem com seus clientes, mesmo com seus clientes não estando dentro da loja, usando o ser humano que até então não tinha sido digitalizado, né? Porque o e-commerce digitalizou tudo, menos as lojas físicas, que são mais de 75% da receita do varejo no Brasil. Então, a gente dá para essa camada de pessoas que estão dentro da loja a tecnologia para que ela possa entender quem é o seu cliente, não importa aonde ele esteja, se ele está no site, está na loja, a outra loja, ele entender seu cliente. E isso é o final da história, mas o meio da história é que a gente foi entendendo que com a tecnologia a gente consegue fazer tudo isso. A gente consegue fazer com que ter relacionamentos em escala. E o banco de dados não é mais o Access. Não é mais o Access. Tudo roda na nuvem. Tudo roda na nuvem. Então, assim, o efeito que a Casa Flor tinha lá com o Guilherme fazendo manualmente, hoje outras floriculturas podem fazer de forma automatizada. E... Tem floricultura usando, Guilherme? Hoje não tem floricultura. Tem alguém no shopping usando? Como no shopping? Lojas de shopping? Se eu andar no shopping assim, 1/3 das lojas eu passo é cliente nosso. Diz um aí que a galera possa se identificar. Yukon, por exemplo, Centauro, que mais? Kamikado, Shoulder, que mais? Vamos lá, Ering. Então, como que a Ering usa isso? Como que a gente pode... Vamos fazer um paralelo, tentar traçar um paralelo entre a Casa Flor
lá de antigamente, há 22 anos atrás, e a Hering hoje usando o Otto. Porque, essencialmente, pelo que tu tá dizendo, não mudou muito. O que mudou é como fazer e a velocidade de fazer. A premissa é a mesma. Tem pessoas dentro da loja esperando outras pessoas entrarem na loja para comprar. Tá. Né? Então, o vendedor está na loja e ele tem tempo ocioso. Quem já trabalhou com varejo ou já foi vendedor de loja sabe que a nossa estatística hoje é que 1/3 do tempo do vendedor hoje na loja é ocioso. Ocioso é batendo papo com o coleguinha, olhando pro celular e... Eu acabei me viciando em Vidrex, porque eu limpava muito o balcão quando eu era vendedor. Vendedor de loja, sabe? Baita cheiro bom do Vidrex. Exatamente. E a gente pega esse tempo ocioso que as empresas já estão pagando, esse salário das pessoas, e não está sendo aproveitado. Então a gente pega esse tempo ocioso e dá para elas algo a fazer. E algo a fazer é ela falar com o seu cliente. A gente carteiriza esse cliente, a gente entende que o vendedor fulano é o melhor vendedor para o Augusto e o ciclano é o melhor vendedor para o Guilherme, e a gente entrega para esse vendedor todo dia uma lista de tarefas. E essas tarefas ele tem que cumprir. A gente dá para ele todo o script do que ele tem que fazer para falar com esse cliente, tem que ligar, tem que mandar um WhatsApp, o que ele tem que falar, quais são os produtos que ele pode recomendar para esse cliente, quais são as oportunidades que tem para ele fazer. Isso é semelhante ao que fazia na Casa Flor. Mas pegou toda a Hering vende camiseta e roupa, assim, mas a camiseta que é clássico da Hering é a camiseta. Muito bonitas, ali. E é um produto que não tem um ticket médio tão alto quanto a Casa Flor tem, ou tinha no caso. Uhum. Mas tem uma característica em comum, a recompra. Sim. Por mais que tu possa comprar um carro recorrentemente, fazer recompra de carro na mesma concessionária, tu não vai fazer isso em menos de um ano. Quer dizer, talvez tenha pessoas que façam, mas é improvável. Sim. Né? Uma camiseta tu pode comprar todo mês, se tu quiser. Uma flor tu pode comprar todo mês, se tu quiser. Então, negócios onde envolvam produtos que têm uma recompra e envolvam uma fidelidade do cliente com aquela marca, é onde a gente entrega para esse vendedor de loja para que ele possa criar uma relação com o seu cliente. E o R do CRM é justamente isso, relação. E a gente entende muitas vezes que CRM é mandar e-mail marketing, é mandar um SMS marketing, aquela coisa chata que faz. Ser mal feito, ele é chato. CRM é se relacionar, né? Peppers and Rogers, que escreveram um livro de Marketing 101, lá em 93, tinha a premissa que era, tu lê a primeiro capítulo do livro, ele é, imagine que você está entrando no supermercado de bairro e que a pessoa, para comprar leite, e o vendedor, dono do mercadinho, fala para você, seu Guilherme, você aqui, de novo, você quer aquele leite desnatado que você sempre compra? Aí tu faz assim, tá aqui, pode ir. Imagina essa experiência de você entrar no mercadinho de bairro, que a pessoa já te conhece, e simplesmente você fazer isso em escala. Isso em 93 foi falado. E o escala significa usar tecnologia para fazer isso. Porque é impossível a gente se lembrar de todo mundo. O dono do mercadinho, talvez ele lembre de 100, 200 clientes, né? Porque tem o número de Dunbar, né? Que fala que mais de 150 pessoas tu não consegue ter na tua volta e lembrar de ter uma relação, lembrar bem dessas pessoas. Então, fazer isso em escala significa que eu posso ter múltiplos vendedores, múltiplas lojas que podem entender que o Guilherme quer comprar o leite X toda uma vez por semana. E essa premissa, ela pode ser aplicada de forma com diversos canais. A gente hoje faz por e-mail, faz por SMS, faz por display, faz por entrar pro CRO no site, mas a gente pode fazer também usando a última peça que conecta o online com o offline, que é o vendedor, porque quem interage com a marca no offline não é o digital. É a pessoa, é o ser humano dentro da loja. E a gente conecta, dá para esse vendedor ferramentas digitais, ele pode então se conectar com esse consumidor que não está na loja. Essa é a nossa premissa. E por isso que o Kotler gostou tanto da ideia e colocou aqui no livro. Sabe que tu estava falando aqui, eu estava tentando descobrir quando que outro livro foi lançado, que é o Being Direct. E é engraçado, né? Porque eu não tinha feito essa conexão antes. E aí agora vou falar para vocês. O que acontece? O livro Being Direct, né? Que é... Sendo direto. Tradução literal. Ele é o livro do Lester Underman. O Lester Underman é considerado o pai do marketing direto. E a informação que eu pesquisei aqui, Gui, é que esse livro foi publicado em 1996. Eu achava que esse livro era mais antigo. Porque ele era um madman, né? Então tu achou que era dos anos 50. 1996 é o mesmo ano que a PMWeb foi fundada. Exatamente. Que é a empresa onde eu e o Guilherme nos conhecemos. Que nós fomos trabalhar lá, depois a gente virou sócio.
E foi lá que foi criado o Otto, que virou uma empresa independente, onde o Guilherme hoje é o diretor executivo. O legal dessa história é que o Otto CRM, que é a empresa que o Guilherme é o responsável, o cofundador, junto comigo, ela veio parar no livro do Kotler, né? E a PMWeb, que é uma empresa que a gente hoje, até de coisa que eu comentei aqui nas últimas aulas, que é a gente assumiu um novo posicionamento, que é o Somos CRM, ela é de 1996, ela foi fundada pelo Tarek no mesmo ano que esse livro foi publicado, o Being Direct. E em 2016 para 17, na virada, né? A PMWeb foi comprada pela Wunderman, que é a empresa que foi fundada pelo Lester Wunderman. Então, é muito interessante essa trajetória dos livros para a vida real, né? E a gente tá vendo aqui esse case que agora as pessoas vão passar a estudar, que é o case do Otto CRM. E quem entrar no mercado de comunicação e marketing e for ler a 16ª edição, que é a leitura obrigatória, vai passar ali pela página 261, 262, entre o case da Nordstrom e o da Gatorade, e vai encontrar esse case da criação do Otto CRM. E é legal para quem está nos ouvindo, porque isso envolve, de todas as formas, o Dado, que era professor na SPM, e aí tá o papel da Yara, que é a professora aqui, envolve a Dani, que tá aqui com a gente no podcast, que foi responsável por fazer a construção da marca do que hoje é o Otto CRM, envolve eu, envolve tu, que tá aqui conosco, porque a gente tava lá criando o Otto, e muitas vezes, Guilherme, a gente já teve essa discussão aqui no podcast, mas eu vou voltar nela, que é o papel da educação na comunicação. E eu fui anotando aqui, enquanto eu ia falando, ó, algumas coisas que a gente falou várias vezes, que é escola, professor, livro, acesso. Cara, é muito bonito, e a gente já teve eu não sei se já teve essa conversa aqui, mas o Tarek, que é o fundador lá da PMWeb, ele abandonou o ensino médio no meio para criar a empresa, mas ele voltou, ele terminou, ele se formou na SPM e ele teve uma graduação recente em Harvard. Tu terminou a faculdade e venceu o prêmio acadêmico, e era a tua meta vencer o prêmio acadêmico. Eu, depois de 17 anos, fui lá e terminei a faculdade. A gente ouve muita gente metralhar a faculdade e falar que ela se desatualizou e tal. E o Rafa, que é nosso colega aqui, criou uma empresa de educação. Como que tu enxerga nesses teus 22 anos de jornada, entre ler e virar o personagem, o papel da faculdade e o quanto tu entende que isso é relevante pro futuro? Para mim foi muito. Mas eu vou te dizer que para muitos dos meus colegas não fez tanto sentido assim. Eu soube aproveitar isso e eu soube ver valor nisso. De forma inconsciente, tá? Não foi uma coisa que eu pensei, vou ver valor nisso. Eu acho que para mim, a grande virada de chave foi, tô no colégio, até aqui tá, é zoeira. Entrei na faculdade, isso que vai definir quem eu vou ser na vida. E essa virada de chave fez eu entender que... Tu te dedicar, como tu falou mais cedo. Exatamente. Mas eu acho que tu trouxe irreparável as tuas palavras, mas eu tenho um viés um pouquinho diferente disso, pensar, porque a faculdade em si, como eu falei, eu aprendi a estudar. A faculdade não me ensinou a estudar. Sim. Então, a educação, ela parte muito de si. Como é que é a gente se entender o que faz sentido pra gente, quais são o que a gente é bom, o que a gente é ruim. E às vezes não é porque o que a gente é ruim a gente tem que melhorar. Sim, tem que melhorar, mas às vezes é reforçar o que a gente é bom. E entender a forma que a gente faz bem uma coisa pra gente conseguir fazer isso melhor e ir se aprofundando nisso. Então, eu acho que a educação não é só estrito senso faculdade, ela é um lato senso de que a gente está constantemente estudando. Se a pessoa que não lê notícias, não está estudando. Pessoas que não lê, não compram um livro para ler e faz conexões com isso, com outras coisas que estão vivendo, não está estudando. Tem pessoas que não veem um podcast, não está estudando. Isso tudo mas não é só assistir, não é só ler, é como é que tu coloca isso dentro de ti, como é que tu aplica isso na tua vida, como é que tu conecta isso com as coisas que tu está fazendo. Que eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade das pessoas entenderem por que a educação é chato, porque a faculdade é chata. Se tu vai na faculdade, fica lá só assistindo a aula, literalmente, perdão a palavra, cagando e andando, cara, de fato, não precisa. Agora, se tu vai lá,
se aprofunda, pergunta para o professor, começa a criar uma relação com os professores. Olha, a relação com o professor que eu tenho tá aqui. 22 anos depois. Não, foi com todos os professores? Não. E não vai ser com todos os professores. Mas tem professores que vão se identificar contigo, outros não vão, e tá tudo bem. Não é porque um não se identificou que o negócio é ruim. Então, eu acho que tem parte muito também do indivíduo em relação a fazer isso. E aí, só fazendo para fazer uma parte, eu saí da faculdade, o que eu pensei? Vou fazer um mestrado. Aí, o que eu fiz? Então, estava me sentindo colhudo. Vou fazer na URGS um mestrado de administração. Por que fazer marketing, finanças? Não, vou fazer focado em organizações, que é a parte filosófica da administração. Eu estava me sentindo tão... E foi uma merda. Fiquei um semestre e não quis ficar. Eu entrei como aluno ouvinte para ver se eu queria fazer, eu consegui entrar lá. E aí, sabe o que aconteceu? Os meus colegas eram pessoas que, às vezes, que não estavam lá fazendo... Eu fazia aula de mestrado, doutorado junto, algumas cadeiras. E eram pessoas que viviam de bolsa. E não faziam nada, não trabalhavam, nunca trabalharam, estavam só fazendo lá a faculdade para ser acadêmicos. E aí eu chegava, às vezes, naquela época, eu trabalhava de terno e gravata, pegava voo para São Paulo e tudo mais, eu com 20 e poucos anos, agitadaço, pilhadaço, e os caras lá de chinelo, levando a vida numa boa. E pessoas bem mais velhas do que eu fazendo isso, e que tá tudo bem fazer isso. Só que o ambiente, para mim... Te expulsou. Me expulsou. Eu me expeli. Não é que me expulsou, eu não quis ficar mais lá. Então a faculdade, ou o ambiente que tu tá estudando, talvez a escola do Cher seja isso, é um ambiente que tem trocas, porque a pessoa tá lá porque ela quer. E que ela acha que aquilo ali vai fazer sentido para ela. E quando isso acontece, faz muito sentido. Quando tu tá lá num ambiente em que o ambiente não dá match contigo, não te provoca a ser melhor, não faz nenhum sentido tu tá lá. E aí vem uma outra reflexão que eu sempre penso assim, as pessoas têm um monte de opinião para dar sobre o porquê que a universidade ou as faculdades poderiam ser melhores. E aí eu ouço assim, né, e anoto assim o que as pessoas estão falando. E aí depois eu pergunto para elas, e o que tu tá fazendo para isso ser melhor? Qual que é o teu papel para mudar o panorama da educação? Qual que é o teu papel para formar as próximas gerações de profissionais? Porque é impressionante como as pessoas têm argumentos para dizer o que está errado. Mas são poucas as mãos que ajudam a construir o novo caminho. E eu noto isso, porque embora eu não tenha tido muitos diplomas, eu passei muito tempo dentro da universidade. Então foram 17 anos estudando entre o direito, a administração, entre a SPM e a Unicinos, lá onde eu concluí. E eu notei que quando as pessoas voltam para a universidade, elas têm muito a contribuir. E isso é um chamamento que eu gostaria de fazer para quem está nos ouvindo aí, que é o Otto está dentro hoje da bibliografia obrigatória dos cursos de administração e marketing do Brasil. O que a gente pode fazer para estar próximo, para estimular, para desafiar? Porque essa cisão que teve entre a educação de terceiro grau e o mercado, que opinião minha, ela se dá quando o Fernando Henrique muda e ele começa a dar mais valor para a quantidade de diplomas e não pela experiência que o professor tem para avaliar se o curso é bom. Isso... Que virou status, né? Ter o curso de faculdade, ter qualquer faculdade virou... Mas o ponto é, o que eu tô fazendo? Eu vou te dizer, Guto, depois da experiência que eu tive com o pseudo-mestrado que eu comecei ali, eu meio que peguei um pouco desse ranço da faculdade. Do ambiente acadêmico, não é da faculdade, do ambiente acadêmico. Para mim, como eu falei, foi super importante, mas o ambiente acadêmico, ele acabou me afastando um pouco, porque eu comecei a ver que os professores que estão sendo formados lá dentro para serem professores, que é o que tu está falando, não necessariamente são as pessoas com quem eu quero aprender. E isso é um preconceito que eu peguei, que eu tô tentando sempre lidar com isso, e que eu mudei disso. O que eu controlo? Eu controlo a organização que eu lidero. Seja a PMWeb, seja o Otto. E faz parte também educar as pessoas no ambiente de trabalho. Uhum. Porque, bem ou mal, é um ganha-ganha. Tu tá formando pessoas para que tu tenha mais pessoas mais qualificadas contigo, mas é que tem muita coisa que a faculdade não ensina. E que as empresas também não ensinam. As empresas não ensinam como se organizar. As faculdades não ensinam como se organizar seu dia a dia, como fazer uma reunião, como fazer uma apresentação decente. E isso, talvez, outras instituições de ensino ajudam a fazer isso, mas a faculdade não tem esse viés prático.
E esse viés prático, a gente na empresa tem que fazer. Por exemplo, a gente tem uma prática lá no Otto, em que eu demonstro todos os números possíveis para as pessoas. E eu explico por que aqueles números são importantes, como é que eles se conectam com outras coisas. Se a pessoa que está lá na empresa vê isso como valor e ela vai pegar isso para ela e vai fazer isso ela aprender para que na próxima experiência dela ela possa ser melhor, ótimo. Se ela não pegar, não posso fazer nada. E aí que tu falou sobre tá dentro da pessoa, não é sobre o que ela pode fazer para melhorar a educação, é o que ela pode fazer para ela aprender aquilo que está sendo passado para ela. Porque, fazendo um paralelo com isso, tu falou da questão da geracional, é que nem plano de carreira. Né? Tu fala de plano de carreira, as pessoas querem que tu dê tá aqui teu plano de carreira. Tu fizesse esses 5 passos aqui, isso que vai acontecer para ti. O mundo não é assim. As pessoas precisam entender que as oportunidades vão acontecer. E a pessoa, né, o Tarek fala muito dessa frase, né, que a oportunidade é a junção da sorte com a preparação. Cabe a ti te preparar para que quando uma oportunidade venha, tu esteja pronto para fazer ela. E eu acho que todos os dias a gente tem oportunidades para melhorar. E nem todo mundo está disposto a querer ter essas oportunidades para melhorar. Porque não é mensurável. Essa melhora não é mensurável. Tu não consegue ter assim, ganhei o badge e tal do joguinho e tal. Não. Isso é todo dia. E isso é muito difícil da gente estar fazendo, porque não é nem soft nem hard skills isso para mim. Isso é uma mistura das duas coisas. Como é que tu conecta essas coisas? Tem pessoas que são muito boas com soft skills e pessoas muito boas com hard skills. Como é que tu junta essas duas coisas? Tu pode ter as duas coisas muito boas, mas tu não sabe usá-las juntos. E a gente vê isso, a gente na PMWeb, no Otto, a gente trabalha com a maioria das pessoas que a gente trabalha são mais jovens que a gente. E então a gente basicamente forma pessoas. A gente já foi mais, na época a gente já foi mais jovem, mas hoje em dia a maioria das pessoas são mais jovens que a gente. E a gente lida com isso todos os dias e claramente dá para ver quem tem mais, não é sangue nos olhos, mas quem tá interessado, quem capricha mais, sabe? Vou fazer uma entrega e tu vê que aquela entrega eu brinco, ela tem carinho. A pessoa, ela se importa com o que ela faz. E isso faz a diferença. Talvez não é isso que vai fazer ela ser a CEO do negócio, mas ela com certeza vai ser a pessoa com quem tu quer estar mais próximo, com quem tu quer trocar mais, e isso vai fazendo e aí acesso ao que tu falou aqui, vai fazendo tu aprender mais e vai evoluindo, não de um dia para noite. E sem dúvida, eu acho que tem uma lição aqui, que é pra tu sair de leitor para personagem, em algum momento tu tem que pegar 1 ano de cadastro e colocar no banco de dados. Exatamente. Porque é trabalho que faz isso. Guilherme, eu anotei aqui algumas coisas. Eu acho que a gente vai ter que ter mais uma conversa, porque a gente não conseguiu entrar no tópico que eu queria, que é um tópico mais específico, que é o que mudou, o que não mudou em CRM nesses últimos 20 anos. E eu acho que a gente vai ter que ter um outro episódio para isso. E eu só queria fazer uma outra menção, um grande amigo meu que também tá no livro, que é o Christian Todesco, que tá com o case do Hospital Sírio-Libanês, onde ele era CMO lá. Ele recentemente assumiu aí um cargo numa farmacêutica nova, não sei se eu posso falar ou não, então, Christian, se puder falar, tu comenta no próximo episódio, a gente comenta aí onde é que tu anda. E, bom, o papo foi rolando, a gente já passou o tempo aqui, eu vou ter que encerrar. Deixa uma última lição, como é que as pessoas te acompanham, onde é que as pessoas te encontram. Perfeito, Guto, obrigado pela oportunidade, vamos depois ter um outro papo em algum momento, mas a pessoa pode me acompanhar tanto no Instagram quanto no LinkedIn mais do que o Instagram, eu sou mais... Como é que eles acham lá, Guilherme? Guilherme Boni, meu nome e sobrenome, tudo. B-O-H-N... E-N. Entendi. Bem facinho. Não tem muitos. Vou botar feijões em alemão, tu acha? Olha aí, feijões. Feijões, não é feijão, feijões, plural. Né? Então pode acompanhar lá que tem várias coisas legais que a gente fala de CRM. E toda a experiência do Otto com a PMWeb também. Então é isso aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Então, Guilherme, obrigado por estar aqui. Estúdios Combo, nosso patrocinador. Muito obrigado. Eu adoro quando eu falo e aparece aqui bem na tela, de forma imediata. Esse foi o Aula Podcast e a gente volta em breve. Um grande abraço.